O Senhor tem uma palavra direto ao seu coração. Conta a história que certa vez um menino acordou numa manhã em que na noite anterior tinha tido uma maré muito alta na cidade onde ele morava, beira da praia, e ele saiu para caminhar na beira da praia junto com seu pai. E eles notaram que da beira daquela praia estava cheio de estrelas do mar. O sol estava nascendo e a maioria daquelas estrelas do mar acabariam morrendo na beira daquela água que estava secando pelo sol. Então o menino começou a caminhar e via que eram centenas, milhares, e ele começou a pegar uma e lançava, e foi lançando, e ele e o pai dele iam lançando, quando de repente ele olha à sua frente, eram quilômetros de areia da praia, e eram milhares, e ele olhou para o seu pai e disse: nós não vamos conseguir salvar todas, eu acho que nós precisamos parar. O pai dele disse: mas pelo menos esta nós vamos salvar, e aquela, o máximo que nós conseguirmos, nós salvaremos. Existem muitas pessoas à beira de um abismo que precisam de uma palavra, e eu e você precisamos fazer a nossa parte. Muitas coisas estão acontecendo ao redor do mundo, e eu gostaria de ler um texto com vocês que está no livro de Jó, capítulo 1, a partir do versículo 13. É um texto muito conhecido. Muitas coisas aconteceram com este homem que era servo de Deus, se desviava do mal. A Bíblia vai dizer que certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com esta notícia: seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles, quando os sabeus nos atacaram, roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: o fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Note, só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos. E mais uma vez, só eu escapei para lhe contar. Enquanto este falava, ainda outro mensageiro chegou com esta notícia. Quando parecia que nada mais poderia acontecer, seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram, e mais uma vez só eu escapei para lhe contar. E olha o que a Bíblia diz: Jó então se levantou, rasgou o seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: saí nu do ventre de minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos notaram que eu fiz questão de mostrar que tinha um texto que estava repetindo, porque todas as vezes que algo é repetido na Bíblia, tem uma lição que nós precisamos aprender. Deus, ele não desperdiçou espaço na Bíblia. Se está escrito e se é repetido, porque tem uma lição que nós precisamos aprender. E o nosso pastor Edivaldo, ele costuma dizer: se o professor está repetindo algo, é porque vai cair na prova. Preste atenção. E neste texto, Deus gosta de nos mostrar que na história de Jó não é diferente como a de muitos. Muitas coisas estão acontecendo, parece que não dá nem tempo para você respirar e pegar o fôlego. E quando parecia que Jó estava pronto para jogar a toalha e desistir, a Bíblia diz que ele se prostra para adorar a Deus. Se tinha alguém
que tinha tudo para desistir, se tinha alguém que poderia duvidar de Deus depois de ter sido fiel, de celebrar o Senhor, oferecer sacrifício pelos seus filhos, de não mais acreditar no ser humano por tudo que fizeram para ele e desistir, era Jó. Mas Jó não desiste, ele se prostra e fala este texto que nós amamos muito, mas não temos coragem de falar: nu saí do ventre de minha mãe, nu para lá eu voltarei, tudo que eu tenho é do Senhor, Ele me deu, Ele tomou, louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver que o capítulo 1 de Jó termina da mesma maneira que começou, Deus falando que Jó era um homem íntegro, um homem reto, que se livrava do mal, e mesmo com todo esse mal vindo sobre a vida dele, a Bíblia diz: e Jó não pecou e não atribuiu culpa nenhuma a Deus. Eu gostaria de falar com os irmãos muito apressadamente, vou falar muito rápido porque o nosso tempo é muito curto neste primeiro culto, sobre este tema de algo que se repete aqui neste texto: Deus sempre tem alguém que Ele salva, Deus sempre tem um remanescente, e eu espero fazer parte deste remanescente. Quantos aqui gostariam e querem fazer parte deste remanescente? Sabe, estamos vivendo dias de crise, dias de muitas provas, sabe, e às vezes as nossas forças se acabam, mas é nestes tempos difíceis que nós vemos Deus se apresentando de maneira diferente, sabe, muitas vezes nós queremos que o Senhor nos salve, nós queremos que o Senhor nos tire, mas de repente você pode ser o menino que vai trazer salvação para mais uma estrela do mar que está se secando neste momento. E quando parecia que tudo estava acabado, que ninguém viria a ajudar Jó, de tudo que estava acontecendo, daquela situação terrível, Jó nos ensina que a melhor coisa a fazer é adorar a Deus, porque Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Mas nós aprendemos aqui uma lição, que aquilo que mata alguns e faz outros desistir do seu sonho, também pode ser aquilo que vai fazer você perseverar, também pode ser aquilo que vai fazer você conquistar o que você sempre sonhou. E nós notamos aqui que Satanás, o inimigo de nossas almas, ele sempre tenta, mas ele nunca vai conseguir vencer todos, porque a palavra de Deus nos garante, Jesus disse: sobre esta rocha que sou eu edifiquei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Alguns cairão, alguns desistirão, mas a igreja do Senhor permanecerá firme até o fim, porque nós estamos edificados nele. Agora, se você está edificado na igreja, se você está edificado no pastor, na palavra de um profeta ou de uma profeta, essas pessoas podem falhar, essas pessoas podem te fazer desistir, mas a palavra de Deus nos diz que Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e continuará até o fim. Sabe, quando lemos as Escrituras em Gênesis, nós vemos que Satanás, ele é apresentado como uma serpente astuta, sempre tentando enganar, desde o princípio, tentando nos fazer desistir das promessas de Deus. Mas quando chega no Apocalipse, você já notou que ele não é mais uma pequena serpente? O Apocalipse apresenta ele como um grande dragão. E quando ele fala, a Bíblia diz que ele atrai multidões, ele abre a sua boca e tudo é queimado. E se nós darmos ouvido à voz de Satanás, que a Bíblia diz que é um mentiroso, desde o princípio, nós podemos ser dilubriados por suas palavras e vir a desistir dos planos de Deus para a nossa vida. Ele tem tentado destruir a família, ele tem tentado destruir as nações, principalmente quando uma nação se diz ser cristã. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. E nestes últimos anos, ou talvez até nessas últimas semanas, nós temos visto tantas notícias por pessoas que se levantam para defender a família e tantos valores, sendo acusado de tantos nomes, perdendo tantos valores e até mesmo respeito por muitos. Mas nós vemos aqui que talvez os nossos dias não seja muito diferente de Jó, mas que nós precisamos mantermos firmes, confiando ao Senhor e crendo que nós vamos ser um deste
que vai estar vivo para contar para alguém que existe um Salvador e podermos dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim, no fim, ele há de se levantar. Ele é o meu Redentor. E Jó disse: ainda que ele me mate, nele eu vou confiar, porque eu sei que um dia eu o ressuscitarei e o verei com os meus olhos, e eu estarei para sempre com ele. O inimigo tem vindo sobre muitos aqui como uma grande torrente. Ele tem planejado mal. Ele até pensou que ele seria vencedor na sua vida mais uma vez, mas eu vim aqui para dizer, juntamente com você, eu e minha casa, vamos permanecer firmes com Ele e vamos sair vencedores. Sabe, até parece uma música temática do inimigo tentando convencer os nossos jovens e as nossas crianças nesses últimos dias. Todo mundo está fazendo, faça você também. Isso é normal, todo mundo está se envolvendo, todo mundo está fazendo esse tipo de festa, todo mundo está usando esse tipo de roupa, todo mundo está fazendo tatuagem, faça você também. Todo mundo está bebendo, todo mundo está cheirando, todo mundo está fazendo sexo antes do casamento, todo mundo. Mas isto não é verdade. Existem aqueles que estão se guardando para o propósito de Deus e que estão entendendo e dizendo: eu prefiro amar o Senhor e viver pelo seu propósito em minha vida, acima de tudo que o mundo tem para me oferecer. Por quê? O Senhor sempre tem alguém que Ele vai salvar, alguém que vai dizer: eu vou esperar no Senhor até o dia do meu casamento. Eu não vou me misturar com as iguarias que este mundo tem para oferecer, mas eu vou me manter firme e fiel, como Daniel, como Misael, como Azarias, naquele tempo. Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia nos diz que Satanás não desiste. Como um mentiroso, sagaz, ele odeia tudo o que a Bíblia diz a vosso respeito. E tem uma coisa: ele conhece a Bíblia talvez mais que você, com certeza, e ele também sabe o que está escrito nela, a respeito nela. Sabe, se tem 2 livros que Satanás mais odeia na Bíblia, primeiro é o livro de Gênesis, porque lá em Gênesis, que ele recebeu uma maldição por ter enganado Eva e ter enganado Adão. Você já notou que ele entra caminhando na cena e ele precisa sair arrastando? É assim que ele tem que sair da nossa vida. Ele pode chegar grande, mas em nome de Jesus nós devemos proclamar a palavra, e ele tem que sair, ele tem que fugir, porque a Bíblia diz: resistiu o diabo pelo Senhor e ele fugirá de vós, porque a Bíblia diz que todo joelho há de se dobrar diante ao nome do Senhor, não porque eu sou bom, porque você é poderoso, não, pela graça do Senhor que está em nós. E se tem outro livro que o diabo odeia da Bíblia, é o último livro, o livro do Apocalipse. Vamos bater um pouquinho no diabo aqui hoje. Você precisa mostrar para ele o final dele. Você precisa mostrar para ele e dizer que o Senhor tem uma grande promessa para a minha vida se eu permanecer fiel até o fim. Mas tem uma coisa: ele já disse qual vai ser o seu fim, Satanás. Já está decretado o que vai acontecer com você. Eu vou permanecer firme. Talvez o diabo tenha dito a você que o pecado vai te vencer, que você não vai ser vitorioso, que a Covid-19 vai levar toda a sua família. Mas a Bíblia nos garante que maior é o que está conosco do que o que está no mundo, e que mesmo que venhamos ter algumas perdas no meio do caminho, Deus ainda está no controle, e como Ele foi no passado com muitos, Deus será conosco. Mas sabe, o diabo odeia o livro do Apocalipse, porque lá no capítulo 20, no versículo 1, está escrito que Deus enviou apenas um anjo. Não foi uma legião, não foi nem um arcanjo, não foi nem um serafim, nem um querubim. Deus enviou apenas um anjo, que com uma chave e uma corrente vai prendê-lo por 1000 anos, e ele não vai poder mais tocar na vida de ninguém. E o pastor Jensen Franklin, ele diz que toda vez que um crente pega a chave, o diabo treme. O diabo tem um ataque de pânico, porque ele não sabe se é o anjo do Senhor que está vindo para o prendê-lo. O versículo 3 diz que o anjo do Senhor o trancou e Satanás ficou preso por 1000 anos. Para quê?
para não enganar mais os homens. O Satanás tem enganado muitas pessoas. Tem muitas pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que você. Estão passando pelas mesmas dificuldades que você está passando. Mas tem uma coisa: muitos vão sobreviver. Mas se você não mudar a sua mente, se você não se encher da palavra de Deus, não colocar o capacete da salvação que vai te proteger contra as setas malignas de Satanás, você poderá ser vencido. Por isso que a palavra de Deus precisa estar aonde? Na sua boca. Não adianta apenas lê-la. A fé vem por ouvir, mas ela é exercitada pela prática. Quando nós falamos, quando nós dizemos: olha, 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. A palavra de Deus me diz que toda arma forjada contra mim não prosperará. O apóstolo Paulo, ele disse assim, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada é nada, nem mesmo o pecado. A Bíblia diz que Jesus já morreu pelos nossos pecados. Se estivermos em Cristo, nós vamos receber a vitória do Senhor somente com o Espírito dele. Somente ao nos entregarmos nele e pedirmos que a vida dele venha sobre a nossa vida, é que vamos vencer o pecado que tão de perto nos rodeia. Mas talvez Deus precise tirar algumas coisas de você que está te atrapalhando, para que você valorize mais o que Ele tem te dado, para que você reconheça que o mais importante é você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus nos ama tanto, que a Bíblia diz que Ele nos corrige, como um pai corrige o seu filho. Deus disse para Noé: Noé, entra na arca, porque esta geração, ela me abandonou e foi aos seus belos prazeres. Deus disse para Ló, saia da cidade, porque o fogo do céu vai descer. E muito em breve, Jesus vai dizer: venha para cá, igreja, venha para cá, porque eu fui preparar um lugar para que vocês possam estar comigo. A trombeta vai tocar, e a Bíblia nos diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, se estivermos vivos até lá, seremos o quê? Transformados, e juntamente com eles, teremos um encontro com o Senhor nos ares. Quando olhamos para os nossos dias, vemos que não estamos muito distante desse dia. Sabe, o anticristo está preparado, as calamidades ao nosso redor, e parece que essa tribulação vai nos dominar, mas Deus sempre tem alguém que vai vencer. Sabe, eram 10 virgens, apenas 5 entraram para a festa. Não fique desapercebido, seja daqueles que vão entrar para a festa. Muitas pessoas já nem acreditam mais no arrebatamento, sabe, mas um dia desses, a Bíblia diz que quem tiver ligado vai ouvir o toque da trombeta. Eis aí o noivo sair ao encontro. É claro que não são todos dentro da igreja que serão salvos, não. A Bíblia diz que no meio do trigo cresce o joio. Tem aqueles que não estão se guardando do mundo, tem aqueles que não estão exercitando o amor, mas tem muitos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, e como o nosso pastor gosta de dizer, continuam lavando as suas vestes. Não foi apenas uma experiência, eles continuam mantendo as suas vestes limpas, para fazer parte daqueles que serão salvos. Mas quando olhamos a Bíblia, nós vemos que o inimigo tem tentado sempre impedir o plano de Deus. Ele começou lá com a primeira família. Ele ouviu Deus dizer que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. O que ele fez? Ele então vai e faz a cabeça de Caim, e Caim acaba cometendo o primeiro assassinato. Ele pensou que tinha acabado com o plano de Deus, mas a Bíblia nos diz que não. O Senhor continuou com o seu plano. Adão conheceu novamente Eva, e ela teve um filho, o nome dele é Sete, e o nome do Senhor começou a ser invocado novamente. Ele pensou que tinha vencido, mas a linhagem do Senhor continuou, e ele disse: eu vou bagunçar essa linhagem. E do capítulo 3 ao capítulo 6, a Bíblia vai dizer que a humanidade se afastou tanto de Deus, que Deus olhou para a terra e disse: eu me arrependi de ter feito o homem. Mas a Bíblia diz que Deus achou a Noé, achou graça em Noé, e juntamente com a sua família, ele diz: eu vou recomeçar tudo de novo. Sabe por quê? Porque Deus sempre tem alguém. E ele começa novamente com Noé, mas isso não quer dizer o quê?
que Satanás desistiu. A Bíblia diz que ele macula a mentalidade humana e os desejos do homem apenas buscar a sua vontade. E Deus então diz: eu preciso de uma nação, eu preciso de um povo. Mas os filhos de Abraão, que eu escolhi, estão lá no Egito, escravizados. Então o que fazer? Satanás pensou que tinha vencido. Ele até botou um decreto que todas as crianças que nascessem no Egito, homem, eram para ser mortos. Mas a Bíblia diz que o Senhor preparou mais um, que foi salvo de morrer, colocado no rio Nilo, preparado até mesmo na casa do próprio faraó, para liderar o povo de Deus. E aí então, preparar, pavimentar o caminho para a chegada do verdadeiro Messias. Mas Satanás é persistente. Ele faz uma divisão no meio deste povo de Deus. Eles são levados para o cativeiro, o Senhor os traz de volta. Satanás levanta um tal de Herodes e põe um decreto que as crianças de 2 anos para baixo morreriam, porque ele ouviu dizer que tinha nascido um certo neném especial lá na cidade de Belém. Mas o Senhor, que cuida dos seus, envia um anjo e à noite avisa José e Maria e diz: fujam para o Egito. Você acha que Satanás desistiu de matar os bebês? Não. Hoje em dia tem levantado muitas pessoas pró-aborto, tantas mensagens tentando aniquilar a vida das nossas crianças, porque ele sabe que Deus pode usar uma dessas crianças, que vai ser um médico, uma médica, um cientista, que vai descobrir a cura da Covid, que vai descobrir a cura da AIDS, a cura do câncer. Sabe por quê? Porque Deus não quer que todos se percam, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E a Bíblia nos diz que passado 30 anos, este menino cresce. Ele é apresentado à multidão e de repente ele começa a chamar a atenção. E a Bíblia diz que um outro Herodes, o filho daquele, manda uma mensagem para ele dizer: és tu o Messias mesmo? Olha o que Jesus responde, e aqui eu começo a encerrar. Lucas 13, 32. Jesus disse assim: vão e digam àquela raposa, ele estava falando de Herodes, que continuarei a expulsar demônios e a curar hoje e amanhã, e no terceiro dia realizarei o meu propósito. O que Jesus Cristo está falando? Eu estou curando, eu estou libertando pessoas hoje, mas no terceiro dia, depois que eu ressuscitar, eu estarei operando a maior das libertações. Eu estarei libertando o homem do pecado, daquilo que tão de perto tem rodeado e tem afastado. E o apóstolo Paulo diz que enquanto ele estava na tumba fria, a Bíblia diz que ele desce às profundezas da terra e toma a chave do inferno e da morte, e agora se levanta, ressuscita, e lhe é dado um nome que está acima de todo nome, e a todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque Deus sempre tem alguém que Ele salva. Os dias são maus, mas Deus está à procura de jovens, Deus está à procura de homens, Deus está à procura de mulheres. Será que Ele pode encontrar alguém aqui hoje? Será que Ele pode encontrar em você? Será que nós podemos dizer: eu quero ser este alguém? E você precisa saber que você não é o único que está se posicionando. A Bíblia diz que Ele está preparando, Ele está escolhendo pessoas de todas as tribos, línguas e nações, porque está chegando o dia em que Ele vai chamar este povo para estar com Ele, porque Ele disse: Pai, aqueles que tu me deste, estes eu não vou perder. A pergunta que eu tenho para você: você está com Ele? Você está do lado dele? Eu encerro deixando para os irmãos este pensamento. Nós gostamos de dizer: o Senhor está comigo todos os dias. Ele disse, prometeu que não me abandonaria. Foi bem isso que Ele prometeu? Você já leu bem o livro de Mateus, capítulo 28? Ele prometeu estar com todos? Não prometeu estar com todos. Que é isso, pastor? Não. Ele disse: olha, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, aqui está a condição para que eu esteja do teu lado todos os dias. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda a criatura, ensinando eles a se desviar do mal. Portanto, vivam acima do pecado, arrependei-vos, levai a mensagem de esperança, batize-os, ensinando eles a fazer isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí eu estarei convosco todos
todos os dias até a consumação do século. Eu quero estar presente naquele dia, quando Ele há de dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrai para o que está preparado, antes mesmo da fundação do mundo. Meus irmãos, muitas pessoas estão se perdendo, muitos foram levados pelo Covid. Que não venhamos nós sermos tomados pelo esfriamento, mas que possamos estar junto com aqueles que vão dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está acontecendo muitas coisas, mas Ele tem me fortalecido para eu conseguir vencer acima de tudo que tem se levantado. E podemos dizer como o apóstolo Paulo: eu tenho certeza, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem os anjos, nem nada criado poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aonde estão aqueles que vão dizer: Senhor, eu quero continuar firme, eu quero fazer parte desse? Eu gostaria de convidar você a estar de pé. O Senhor está chamando, o Senhor está conclamando. Saiba que o Senhor sempre teve alguém que se manteve limpo, puro em meio ao mundo. Jovem, não é apenas você. Não dê ouvido à voz de Satanás. Ele tem tentado te enganar, ele tem tentado me enganar diariamente, mas eu preciso manter firme e convicto com aquilo que o Senhor tem para mim, porque não sou apenas eu, não é apenas você. O Senhor quer reunir de todos os povos milhares de pessoas, e estes dias estão se aproximando mais rápido do que você imagina. Nós vamos encerrar, mas antes de encerrar e darmos a bênção, para que você tenha uma semana, um novembro abençoado, cheio da paz do Senhor, e para que você possa viver o que Deus tem para você, e que você possa ser uma testemunha, que você possa ir e anunciar e ensinar as verdades de Deus na sua vida, e para que Ele possa estar contigo. Quando nós estamos na missão dEle, Ele está conosco. O Senhor quer estar conosco, mas o que Ele pergunta é: você quer estar comigo? Temos alguém aqui que talvez já ouviu falar de Jesus, mas tem se afastado do seu caminho, ou talvez nunca fez um compromisso com o Senhor. Nós não poderíamos encerrar sem dar a você a oportunidade de dizer: eu quero fazer parte deste povo que vai estar para sempre com o Senhor. Eu quero fazer parte deste povo que vai ser salvo. Eu quero, Senhor, ser salvo de toda opressão maligna que tem tentado me vencer. Se temos alguém, gostaríamos de orar por você, gostaríamos de impetrar a bênção sobre sua vida. Temos alguém? Não tendo ninguém, eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento. Você pudesse dizer como Isaías: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero ser usado por Ti neste tempo do fim. Senhor, eu quero ser a pessoa que o Senhor há de salvar, para anunciar uma boa nova de salvação. Pai amado, aqui está a Tua igreja. Entregamos a Tua palavra, Senhor. Sabemos que não é por muito falar, mas é o Senhor que há de convencer e há de trazer a consciência do coração deles a importância de manter-se fiel a Ti, porque Tu tens permanecido fiéis a nós, pois não pode negar-se a si mesmo. A Tua palavra também nos diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia da sua vinda. Senhor, guarda a Tua igreja, protege-nos, Senhor, dê-nos uma semana abençoada, uma semana cheia da Tua graça e da Tua glória, para continuarmos firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, crendo, Senhor, que o Senhor há de abrir as portas, há de nos abençoar. Te louvamos, Senhor, te agradecemos por ter enviado o Teu Filho e tomado o nosso lugar, Senhor, feito aquilo que nós não poderíamos fazer, Senhor, pois és Tu mesmo que prometeu que além de nos salvar, há de esmagar a cabeça da serpente que tem tentado enganar muitas pessoas. Nós estamos crendo, Senhor, que vamos fazer parte deste povo. Senhor, nós Te louvamos e nós Te agradecemos, e desde já impetramos a bênção sobre a Tua igreja, todos aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo online. Senhor, guarda-os, abençoa-os, dê-os uma semana abençoada, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo reina sobre todos, e todos dizem amém.